Salve a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo aqui mais um vídeo para abençoar a vida dos irmãos, de todos os ouvintes. E eu oro a Deus para que essa palavra venha trazer para a sua vida entendimento, conhecimento de Deus e conhecimento de si mesmo, que nós vamos iniciar hoje um novo tema. Vamos estar aí com as séries de vídeo falando da vida espiritual, buscando compreender a vida espiritual, buscando compreender quem somos nós, porque nós estamos vivendo numa geração de cristãos naturais e não espirituais. E nós precisamos buscar conhecer o nosso eu espiritual, conhecer a Deus que é Espírito também. E aí, se nós não buscarmos conhecer as coisas espirituais para vivermos ela, jamais vamos chegar à plenitude a qual Deus quer de nós, que é o varão, chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente tem que olhar no texto bíblico é a informação que ele nos traz, né? E isso eu sempre tenho trazido esse entendimento para a vida dos meus ouvintes. Então, a primeira coisa é buscar as informações bíblicas. E depois nós fazemos as conexão bíblica, buscar os contextos que falam da mesma, do mesmo sentido do texto, né? Que tem o mesmo conteúdo, as mesmas informações, para que nós tenhamos uma compreensão abrangente da palavra de Deus no mundo todo. E aqui a gente tem algo interessante, né? Porque aqui a informação que nós temos, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Qual é esse tudo? E todo o vosso espírito, né? Todo o vosso espírito e alma. Isso o todo lá está valendo também para a alma e corpo. Então, o mesmo Deus de paz vos santifica. A santificação é para o espírito, a alma e o corpo. Seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a informação bíblica que nós temos aqui, da oração do Paulo para a nossa vida, é que o nosso espírito, né, a nossa alma e o nosso corpo esteja santificado, né, para que estejamos irrepreensíveis para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos que o nosso corpo ele é trinto, é formado de em três partes. Digamos em três podemos dizer, nós somos trintos, somos três. E então, se nós somos espírito, alma e corpo, isso são três coisas diferentes uma da outra. Nós somos formados de três partes diferentes uma da outra. Então nós precisamos de conhecer essas partes e conhecer o nosso eu. Não adianta nós querer conhecer o nosso eu em toda a totalidade sem conhecermos as partes em si do nosso eu, do nosso corpo, né? Do que representa, porque o homem ele não é homem sem o espírito, ele não é homem sem a alma e ele não é homem sem o corpo. Ele só é o ser humano ele só é ser humano, com essas três partes que forma o ser humano, essas três pessoas do ser humano, vamos chamar de pessoas, né? São três pessoas do ser humano.
E então nós precisamos conhecer essas três pessoas do ser humano. Se nós não conhecermos, nós não estamos conhecendo nem a nós mesmos. E o que acontece hoje? Nós estamos vendo uma geração de cristãos, de líderes, pastores, que não conhecem a si mesmo. E aí nós temos uma geração de pregadores que são cegos guiando cegos, porque não tem entendimento e discernimento de si mesmo. E nós precisamos conhecer e trazer isso à igreja, às pessoas, ao mundo cristão. O cristão, ele precisa saber e conhecer a si mesmo. Se ele não conhecer a si mesmo, como ele vai estar santificado, irrepreensível na volta de Jesus Cristo? Então isso é essencial, conhecermos a nós mesmos é essencial. E aí nós temos de ter um raciocínio, fazer uma reflexão profunda de nós mesmos, do nosso ser. Quem é que está no controle da nossa vida? Quem conduz a nossa vida? Qual dessas três pessoas, o espírito, a alma e o corpo, que está no comando, está no controle da nossa vida? Então cada pessoa individualmente precisa fazer essa reflexão de si mesmo. Quem é que está conduzindo a minha vida? É o espírito, é a alma ou é o corpo? O que é que nos conduz no nosso dia a dia? Então, fazendo essa reflexão de nós mesmos, a primeira coisa que nós temos que descobrir é quem está no controle. Eu sou um ser humano completo, porque eu tenho espírito, alma e corpo, mas quem está conduzindo a minha vida? Porque se não tiver, quando existe mais de uma pessoa, e aí se não tiver alguém no controle, se não tiver alguém que tenha autoridade sobre as outras partes, vai virar uma bagunça, porque aí o espírito quer uma coisa, a alma quer outra, o corpo quer outra, um pende para um lado, outro pende para o outro, e aí vira conflito. E isso nós vemos hoje em pessoas que estão vivendo conflito terrível de relacionamento, pessoas que entram em depressão porque não sabem conhecer a si mesmo, não conhecem as suas partes, pessoas que adoecem porque espiritualmente, porque o espírito quer uma coisa, a alma quer outra, o corpo pende para outra coisa, e a pessoa está vivendo uma divisão dentro dele mesmo, uma divisão com ele mesmo. E se a pessoa está vivendo um conflito com ele mesmo, como é que essa pessoa pode ter um relacionamento com os outros, um relacionamento saudável com os seus e com o próximo, se nem ele mesmo se entende com ele mesmo, como ele vai se entender com as outras pessoas? Então isso é muito sério. Nós vemos hoje famílias vendo conflito, casamentos em conflito, porque as pessoas estão vivendo já no conflito em si mesmo, na divisão em si mesmo, e por não compreender, não entender a si mesmo, torna-se uma pessoa em conflito, e os relacionamentos dele vai ser em conflito. Então precisamos definir quem é que está no comando, quem está no controle da nossa vida. Isso falando de nós mesmos. Ainda não estamos entrando na dimensão do Deus conduzir a nossa vida. Estamos falando de nós mesmos, porque é nós, como ser humano, que nós escolhemos a Cristo, nós escolhemos entregar nossa vida para Cristo. Então, a pessoa que ele está em crise, ele está dividido em si mesmo, ele não tem como escolher a Deus, porque a carne pende para um lado, o espírito para o outro, a alma quer uma coisa, o espírito quer outra. Então não tem jeito dessa pessoa escolher a Deus. A pessoa só escolhe a Deus quando ele define que há um comando que querem Deus por completo na vida dele. Então, a pergunta que eu faço para você hoje, ouvinte, quem está no comando, no controle da sua vida? É o espírito, a alma ou é o corpo?
E aí nós precisamos buscar tudo isso à luz da palavra de Deus. Nós precisamos buscar essas coisas à luz da palavra de Deus. Nós temos que conhecer o nosso eu, o espírito, alma e corpo, à luz da palavra de Deus. E aí vejamos bem o que Jesus diz para nós, né? Lá em João, capítulo 6, verso 63, Jesus Cristo diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Bem, aqui nós temos algo importantíssimo para o nosso entendimento do nosso eu. A carne, que é o corpo, né, para nada aproveita. Esse corpo físico, ele para nada aproveita, ele não tem aproveito. E até porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 que a carne e o sangue não herdará o reino dos céus, né? Então nós vamos ter um corpo glorificado, né? Um corpo transformado, glorificado para a eternidade com Deus. Então por aqui nós já podemos ter o entendimento que o corpo ele não pode estar no comando, a carne não pode estar no comando, os desejos da carne não podem estar no comando. Então se o corpo não pode comandar, né, então sobra o espírito e a alma. Então aqui nós já descartemos das três pessoas, né, do ser humano, do nosso eu, né, espírito, alma e corpo. Nós já descartemos o corpo como o condutor da nossa vida, dos nossos atos, né, das nossas escolhas. E aí quando nós olhamos para Isaías capítulo 26, no verso 9, a palavra de Deus diz assim: com a minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então veja bem, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Isaías 26, 9? Que a alma, né? A alma ela desejou falar com Deus, ela desejou saber de Deus, ela desejou esse relacionamento com Deus. E então o espírito ele madrugou para falar com Deus, porque a alma queria falar com Deus. Então a gente vê aqui, à luz da palavra de Deus, que quem tem a comunicação com Deus é o Espírito é que tem a comunicação com Deus. Então se o Espírito tem a comunicação com Deus, é ele que trata das coisas com Deus. Então a alma não pode tratar das coisas com Deus, porque ela precisa do Espírito, porque Deus é Espírito, e importa que quem o adora, adora em verdade e Espírito. João 4, verso 24. Então a comunicação, a relação do ser humano, né, do espírito, alma e corpo com Deus, é através do Espírito. E veja bem o que a palavra de Deus nos diz lá em Levítico 26, 11. Deus está dizendo aqui para o seu povo e para nós hoje também: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Olha, Deus ele está dizendo aqui que ele tem uma alma, a alma é dele. Deus é Espírito, a palavra de Deus é bem clara, Deus é Espírito, mas Deus tem uma alma. E olha, além de Levítico 26, 11, 1 Samuel 2,35 diz que Deus tem uma alma, Isaías 1,14 diz que Deus tem uma alma, Isaías 42,1 diz que Deus tem uma alma, Hebreus 10,38 diz que Deus tem alma.
Então, Deus é Espírito e Ele tem uma alma. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos espírito, alma e corpo, né? Então, o corpo não pode conduzir, porque esse corpo, essa carne, para nada aproveita. Nós já vemos isso, Jesus Cristo já nos disse lá em João 6,63. Então, para conduzir o corpo, sobrou o espírito e a alma, para conduzir o ser humano, o nosso ser, né? Essas três pessoas, que é o ser humano, sobrou o espírito e a alma. Mas a alma pertence ao espírito, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se Deus tem uma alma, a alma é dele, Deus não é da alma, a alma que é de Deus, e Deus é espírito. Então, nós somos seres espirituais, né? Nós temos uma alma e um corpo, mas o espírito tem a alma. Então, a alma pertence ao espírito. Então, no nosso ser humano, nas três pessoas, o espírito possui a alma. Então, a alma é do espírito. Então, há uma hierarquia nessa relação. Porque o espírito, ele está acima da alma e do corpo. Então o que tem que conduzir o que tem que conduzir a pessoa do ser humano é o espírito. O espírito que é responsável para conduzir a nossa pessoa, o nosso ser humano completo, né, de espírito, alma e corpo. Mas é o espírito que precisa estar no comando, e muitas vezes esse espírito não está no comando, não está no controle. E aí nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9, a palavra de Deus diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, pelo seu Espírito, olha, é pelo seu Espírito que Ele nos revelou, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito de Deus é que conhece as profundezas de Deus, e é o Espírito de Deus que nos revela as coisas. Revela quem? É o nosso Espírito, porque é a relação de Espírito e Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Então é o Espírito do homem que nele está, que conhece as coisas do homem, porque o Espírito do homem que tem que ter as informações para levar para Deus, que vai compartilhar as nossas informações com Deus. E também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, né? Que nos foi dado, que está conosco, né? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, né? Eu vou pular aqui para o verso 14, para não ficar muito comprido. E o verso 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-los, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, ele não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Mas o que é Espírito discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, aqui nós temos informação o seguinte: o homem natural, ele não conhece as coisas de Deus, porque ele não discerne as coisas espirituais. Mas o homem espiritual, ele conhece as coisas de Deus, porque ele discerne as coisas espirituais e ele conhece a si mesmo espiritualmente. E é isso que nós temos que compreender, a questão de quem está no comando. Porque se é o Espírito que está no comando, ele conhece todas as coisas da alma e do corpo.
Mas se não é o espírito que está no comando, quem está no comando é a alma, então quem conhece é a alma, e a alma ela é onde guarda as informações da carne, dos desejos, do sentimento. As informações está na alma. Então é por esse sentimento que se o espírito não está na condução, na direção, quem está na direção é a alma. Então a alma vai conduzir essa pessoa natural, que não é espiritual, no conhecimento que ela tem, que é os desejos da carne, as coisas da carne. Então ela se torna uma pessoa, essa pessoa se torna uma pessoa natural, porque não está sendo conduzida pelo conhecimento de Deus, que quem conhece Deus é o Espírito. Então o homem natural, ele não conhece as coisas espirituais, ele só conhece as coisas carnais, as coisas seculares, e ele é dirigido pelos desejos, sentimento que está ali na alma, né? Onde está guardado na alma, que é por esse sentimento, esses desejos das coisas seculares, das coisas carnais, que esse homem é dirigido. Por isso a gente vê tantas pessoas, às vezes dentro da igreja, pessoas cristãs que estão dentro das igrejas, sentadas nos bancos da igreja, mas o pensamento dela, o sentimento dela, as coisas dela só é para as coisas seculares, só para as coisas terrenas, só para adquirir coisa, o amor delas só é para as coisas, porque não tem discernimento espiritual, discernimento só é carnal, porque são pessoas naturais, que ainda precisam ser espirituais, carnais que precisam ser tornados espirituais, né? Não foram, então, mesmo que seja uma pessoa boa, mas o sentimento deles, o desejo deles só é para esse mundo, ele não tem uma vida espiritual, enquanto a pessoa que é espiritual, ele tem o conhecimento de Deus, o desejo espiritual. E aí nós temos que compreender o porquê que essas coisas acontecem, por que existem as pessoas espirituais e as pessoas naturais, que são os carnais, né? E nós compreendemos isso quando nós olhamos para a queda do homem, para o pecado, que está lá em Gênesis. Quando nós olhamos ali as informações que nós temos no capítulo 2 de Gênesis, nós compreendemos a questão do homem natural e do homem espiritual. Vamos dar uma olhadinha o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não estou trazendo nada pronto para vocês no notebook, em impressão. O que eu tenho aqui algumas relações de versículo bíblico, porque a memória da gente não falha, mas eu estou trazendo para vocês uma ministração extraída diretamente da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não estou usando nada que alguém já usou, que eu estou... mesmo que essa questão espiritual, existem muitos pregadores, muitos homens de Deus espirituais que têm esse mesmo entendimento, esse mesmo conhecimento, mas eu estou trazendo uma coisa aqui para vocês que o Espírito de Deus me deu, pelo meu Espírito, porque eu sou uma pessoa espiritual, eu não sou uma pessoa natural, eu sou uma pessoa espiritual, porque eu tenho o Espírito de Deus comigo. O Senhor, Ele me fez a boca dele, Ele me fez profeta, e me mandou pregar a palavra dele e os juízos dele, e eu estou buscando alcançar a todos que possa ser alcançado, e vou, em nome de Jesus Cristo, vai ser alcançado, porque a obra de Deus não falha, a palavra de Deus não falha, os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser barrados, não podem ser impedidos, e em nome de Jesus, eu vou cumprir o plano que Deus traçou para a minha vida, as ordenanças, a missão, a ordenança que Deus me deu. Então Deus me fez a boca dele, Deus me fez espiritual, para que eu compreendesse as coisas espirituais. Eu estou falando aqui para vocês a compreensão que vem de Deus, o Espírito de Deus que Ele me deu a compreensão. Então é o que vem de Deus que eu estou repassando a vocês hoje. E lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7 diz assim:
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes e fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja bem, o homem ele recebe ali o fôlego da vida, ele recebe uma partícula da vida, ele recebe uma partícula de Deus. Deus é Espírito, e Deus é o Pai dos Espíritos, está lá em Hebreus capítulo 12. Então Deus é o Pai dos Espíritos, e Deus ele fez o homem do barro, isso é, da matéria. Ele fez o homem físico, esse corpo, e ele deu um espírito e uma alma ao homem. Então, deixa eu olhar aqui, aqui para o vídeo não ficar muito longo. Amém. Eu vou fazendo uma série de vídeos, mas quando der ali em 30 minutos eu vou encerrar e recomeçar outro, para que não fique muito longo. Então Deus ele soprou o que é próprio dele, que é Espírito. Deus é Espírito, ele soprou na narina do homem, ele introduziu o Espírito dele, a parte que vem dele, na narina do homem. Então, a partir desse momento, o homem se torna um ser de espírito, alma e corpo, que é o que nós somos hoje. Então, o espírito que veio de Deus, a parte de Deus, a pessoa de Deus que Deus nos deu, né? Não confundir o Espírito do homem com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima Trindade, né? As três pessoas. E nós vamos falar no próximo vídeo sobre as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o homem, ele é também trínito. Ele é o Espírito, a alma e o corpo. E o Espírito de Deus é essa parte de Deus, essa pessoa que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. O Espírito é a semelhança de Deus na nossa vida, a imagem de Deus na nossa vida, é o Espírito dele em nós. E é esse Espírito que resplandece a glória de Deus na vida do homem. Porque o Espírito é luz, Deus é o Pai das luzes, então o Espírito ele é luz, e é esse Espírito que ele faz com que a pessoa se resplandeça. Quando Jesus diz lá no Evangelho de Mateus que nós vamos resplandecer como o sol, e lá em Daniel diz que muitos que ensinam, Daniel capítulo 12, né? Muitos que ensinam vão resplandecer também como os luzeiros, né? Outros vão brilhar como uma estrela. Então é esse Espírito, o poder desse Espírito, a glória desse Espírito que Deus nos fez, porque nós somos completos como seres espirituais. Sem o Espírito o homem é morto. Então é esse Espírito que traz o resplendor, a glória de Deus para a nossa vida. E esse resplendor, essa glória só vai se completar quando nós estivermos no corpo glorificado, porque enquanto nessa matéria, nessa carne que não herdará o reino do céu, nós estamos limitados, mas mesmo assim nós somos seres espirituais se estiver em Cristo. No próximo vídeo a gente vai entrar mais profundamente nesse tema. Que a paz de Jesus Cristo seja com todos.